Beleza, iniciei a gravação, tá? Então nós estamos na 7.3, o C7.3, que fala sobre os modelos normativos de gestão e de saúde e segurança do trabalho, e também aquele sistema de gestão de guias das convenções da OIT, tá? Então nós temos aqui, hoje nós vamos falar um pouco ainda das guias. É importante vocês conhecerem as guias, tá? Porque vocês vão trabalhar em segmentos e independente, mas a CLT, tá? Então, é sabido que a maioria dessas convenções, elas fazem parte da nossa, falei CLT, né? E também de convenções. Eu peguei esse material aqui, que acho que vem de encontro com o que a gente vem discutindo, que é o próprio material da Organização Internacional do Trabalho. Então, primeiro, vocês têm que entender que a Organização Internacional do Trabalho é um órgão que não tem, né, não é de nenhum país, é um órgão que a ideia é fazer com que todos os trabalhadores tenham uma condição boa, né, em questão de segurança e saúde, né, que tenha aquela parte social, né, que as pessoas sejam respeitadas, né, como empregados, que não existam, né, trabalhos forçados, que não tenham trabalhos infantis, não tenham trabalhos explorados, né, então isso é importante. Então, ele fala aqui algumas guias ou algumas recomendações. Então, nós temos aqui, primeiro, que a OIT foi fundada em 1919, né, após a Primeira Guerra Mundial, construiu uma estrutura social para a paz e também para a estabilidade, tem como objetivo a justiça social através do quê? Quando fala justiça social, tudo, né? Estrutura tripartite, essa estrutura tripartite é o quê? Governos, empregadores e trabalhadores, né? Nós falamos muito ontem, o fortalecimento institucional, políticas públicas e normas internacionais de trabalho, onde o trabalhador ele seja respeitado como trabalhador, né? Ele tenha seus direitos garantidos, né? O mandato da OIT é a Constituição desde a Constituição de 1919, teve uma declaração de Filadélfia em 44, declaração sobre os princípios e direitos fundamentais do trabalho em 98, declaração sobre justiça social e para uma globalização equitativa em 2008 e Pacto Global para Emprego em 2009. Tem outras, tá? Essa apresentação é um pouco antiga. A declaração da OIT sobre os princípios de direitos fundamentais no trabalho, adotada em 88, conclama todos os membros a respeitarem, promoverem, praticarem uma boa-fé, os princípios de direitos relacionados à liberdade de associação e reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. Eu acho que isso aí é principal quando você tem essa liberdade de se candidatar no sindicato, né? Então tem a liberdade para se associar. A eliminação efetiva do trabalho infantil, nós falamos muito ontem, né? E existe ainda o trabalho infantil. Caminha-se para eliminar, mas eu não vejo assim tão próximo essa eliminação. Eu vejo que vai demorar um pouquinho ainda, não sei precisar quanto, mas eu acho que vai demorar um pouco para eliminar esse trabalho infantil. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, nós falamos ontem, então, todos no mundo inteiro. Então, a gente sabe que tem países aí que também tem problemas sociais graves, né, até pior do que o nosso, e então existe trabalho forçado, né? Tem países aí que tem isso e de uma forma assim abundante. Eliminação da discriminação com respeito ao emprego e ocupação. Então, todos podem trabalhar de tudo, desde que tenha, né, o perfil evidente para aquilo, né? Então não pode ter discriminação. Questão de esse trabalho é de homem, esse trabalho é de mulher, esse trabalho não pode ser um gay,
o ex-trabalho não pode ser enfim, né, LGBT e tal, enfim, não pode ter essa discriminação. Então, todos somos iguais, então todos têm o direito, tal, não pode ter discriminação. Nós estamos evoluindo, tá? Nós estamos evoluindo aqui no Brasil a questão de discriminação, mas é sabido, né? Nós comentamos muito ontem que ainda tem a discriminação com o trabalho feminino, com o trabalho com homossexual. Então, até você percebe que muitos, né, eles, mulheres, né, elas acabam não ocupando cargos de confiança por ser mulher, né? Você vê, um tempo atrás, tínhamos uma presidente, primeira na história do Brasil, entendeu? Então, isso alavancou bastante. Então, a gente espera que isso mude, né? E assim como todos, né, negros no poder, né, o Obama nos Estados Unidos, então nós tivemos aí mulheres no governo, na Alemanha, então, um abraço forte lá, uma mulher, enfim, tem aí uns países que eles não têm essa discriminação, né, indireta, né, diretamente, mas indiretamente tem. A gente sabe que ainda existe discriminação, principalmente com a classe menos favorecida, né? É difícil. Então, os princípios das convenções da OIT, nós temos aí a Convenção 87, que é a liberdade sindical e proteção de direitos, sindicalização, em 48, isso é meio que repeteco de ontem, né? Talvez falar mais alguma coisa que talvez eu não fiz o comentário ontem. O direito da organização e negociação coletiva, é importante isso, que você, né, onde eu até falei bastante e ressalto que vocês, na empresa de vocês, onde for trabalhar, você tem que pegar a convenção coletiva, entendeu? Entender um pouco dela. Porque normalmente essas convenções coletivas, o sindicato ouve, né, o trabalhador, ou ouve aquelas pessoas que são sindicalizadas, que trabalham dentro da empresa e leva os problemas para o sindicato acaba fazendo uma convenção que os representantes dos empregados, dos empregadores, concordam, enfim, aí fica essa negociação coletiva. A Convenção 105, que fala a abolição do trabalho forçado, nós falamos muito, ainda existe, né? Não somente você observa que estivador é um trabalho forçado. Você vê lá no Porto de Santo o cara levando pesos e pesos, né? E é sabido que chega a uma certa idade o cara tem problema de coluna, tem problemas seríssimos, né? Então você vê aí em cimenteira, né? Ou distribuidora, ou depósito de material, ou feira, né? Camarada sozinho para carregar um monte de caixa de cimento e bloco e tijolo e tal, né? Um monte, né? E alguns têm até equipamentos, né? Uma esteira, alguma coisa para facilitar. Que é o quê? Hoje a segurança do trabalho ela vem estudando, a segurança do trabalho vem mundialmente pensando na solução desses problemas, tá? Então, imagine só, antigamente blocos, tinha que soltar, descarregar aqueles blocos pesados. Hoje não, ele vem em pallets, né? Vem tanto em pallets, né? E ele vem estrechado, então fica mais fácil, uma empilhadeira tira. Aí fica mais fácil o transporte. Placas, né? Então hoje uma empilhadeira tira, antigamente era na mão. Hoje, para descarregar um caminhão, tem empilhadeira. Quando coloca no chão, tem paleteira. Então, tem aí uns mecanismos para diminuir esse trabalho forçado. E você tem que saber disso. Você, como técnico de segurança, porque você pode trabalhar num local, você vê que o cara está fazendo muita força. Então, vale a sua expertise de solucionar o problema do cara, né? Solucionar o problema. Acho que eu já comentei aqui uma vez que eu tive um pedreiro, e o pedreiro, ele cimentando e tal, né? Eu colocava a massa no caixote, que normalmente eles fazem isso, colocam e agacha e sobe, agacha e sobe. Aí teve um certo dia que ele não foi trabalhar, né? Não foi trabalhar e falou assim: ó, tu não dá para mim trabalhar porque eu tô com muita dor nas costas. Falei, tem que tomar um remédio, mas o que você tem? Ah, não sei o que, nervo ciático, nervo não sei das quantas. Falei, entendi, mas por quê? De abaixar e tal. E aí eu falei, mas
tem como solucionar isso aí. Aí eu fiz como se fosse uma mesinha de madeira, né? Na obra estava cheia de madeira, e o caixote ficou alto, na altura da cinta dele, né? Da cintura dele, onde ele não tinha mais que abaixar, né? O cara fazia a massa no chão, então tem enxada, fica o corpo reto, depois com a pá joga no caixote dele, e ele pegava, falou, pô, só Hamilton, caramba, eu trabalho tantos anos nisso, nunca pensei nisso. Eu falei, também nunca pensei, eu pensei no seu problema agora, e aí em cima do seu problema eu achei essa solução. Mas, você vê, eu resolvi o problema dele, não teve mais dores, né? Levou isso para frente, talvez passou para outros, e eu não tive mais, eu também não tive mais trabalhos em casa de pedreiro e tal, e não vi mais, né? Então, olha que interessante. Mas é você estudar o problema do outro, né? Então, é uma questão de trabalho forçado. Aí tem igualdade de remuneração, isso é um problema sério. Isso da reclamação trabalhista a rodo, a parte de igualdade de remuneração. Se faz a mesma coisa, né, mesma atividade, deve receber a mesma coisa. Porém, se a empresa ela tem uma política de cargos e salário, aonde ela, na integração, ela fala para o pessoal que aí vai ter o quê? Né? O funcionário vai ficando mais velho, ele vai mudando de categoria, né, como júnior plenicênio, como ABC, como, enfim, ele vai mudando e, por sua vez, ele vai aumentando. Porque se você está numa empresa há muitos anos, tá? O que vai acontecer? Com base no aumento que você tem, o reajuste, vai ser bem mais alto do que se um cara entrar agora. Então, você nunca vai acompanhar só o piso. É normal isso. Então, as empresas que têm política de salários, ela vai aumentando o salário do cara, né? E vai colocando ele numa outra fase, né? Numa outra faixa. E aí, tudo bem, eu faço a mesma coisa que o cara, tá? Mas ele tem um tempo maior de casa, então eu sou o A, ele é o B, então coisas dessa natureza. Mesmo assim, ainda dá problema, né? Dá problema em questão de muitos funcionários saem e quer ter a mesma remuneração, tá? Quando a gente fala a mesma remuneração, a questão do camarada, todos aqui entram para trabalhar hoje, todo mundo faz a mesma coisa, mas tem uma diferença. O cara mais velho ganha mais, o cara mais novo ganha menos, mulher ganha menos, entendeu? Então, essa é a igualdade de remuneração, tá? Discriminação, né, no emprego e ocupação, essa discriminação é um problema sério, existe, né? E se a gente for abrir aqui uma discussão, vocês vão ter milhares de exemplos discriminatórios, né? Desde de raça, de religião, né? Enfim, de opção sexual, de idade, né? Discriminação por idade acontece, né? Enfim, e muitas outras discriminações por regionalidade, né? O camarada que vem de determinadas partes do país, né? Também sofre discriminação, problema sério, né? Então, o cara que faz errado, aí chama ele de um determinado nome, entendeu? Porque como se aquela região tivesse todas as pessoas que não tivessem capacidade de desenvolver um trabalho, entendeu? Então, é muito sério isso, né? Isso não pode ter. Então, as empresas sérias, elas já têm um código de ética, né, que desde que você entra na empresa, a empresa vai discutir com você, falar, olha, aqui não pode fazer isso, você não pode chamar as pessoas de apelido, você não pode chamar pelo estado que nasceu, você não pode criar, enfim, né, não pode ter preconceito, tal, enfim, faz uma série de ponderações, uma série de comentários, para que você, quando entra na empresa, está sabendo o que está rolando, tá? Então, não pode, a gente sabe que existe, gente. A gente vê muito, vejo muito, tá? Muito. Já tive caso aqui em casa. Minha esposa foi fomos trocar de carro, e só que minha esposa tinha ido para a academia, então estava uma roupa super à vontade, foi numa concessionária para a gente trocar o carro da Fiat, e o que aconteceu? Ela foi discriminada, chegou, não, queria ver esse carro, era um Gran Siena, e eu tinha um Siena, aí simplesmente o cara olhou para ela, né,
Ah, tá aí. Sim, mas eu quero entender o carro. Não, o carro tá aqui que você... Eu quero saber o motor. Então, o motor tá ali também. Pô, mas eu quero entrar dentro do carro, fazer um test drive. Não, aqui não faz teste. Ou seja, não queria deixar ela ver o carro, não queria entrar muito em detalhe. Ela ficou muito puta da vida e dali foi chamar o gerente, tal, e falou, olha, eu vim aqui para comprar o carro. Tá, meu carro está ali fora, eu vim para trocar, mas eu não vou trocar aqui. Tem pessoas que eu conheço que também iriam trocar, não vão trocar por causa disso, e tal, e foi uma loucura, né? Então, uma discriminação total, e falou com o gerente pediu 1 milhão de desculpas, mas não voltou atrás. E que interessante, que aí saímos, a gente queria aquele carro, queria um Gran Siena, mas saímos dali, invocado, né? Ela me comentou, falei, então deixa pra lá, vamos, sei lá, vamos ver onde tem um outro carro, uma outra concessionária. Aí eu passei na Avenida Pacaembu, na Toyota, Pacaembu, local chique, Toyota, uma marca excelente. Entrei lá, era um domingo, eu de chinelo, bermuda, camiseta, minha mulher idem, e entramos, eu fui tratado como rei. Assim que eu entrei, aí eu vi todo mundo também, um monte de senhores e senhoras também, tudo de chinelo e bermuda e tal, e todo mundo comprando Corolla Zero, comprando picapes, comprando não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o atendimento foi fantástico. A camarada me tratou como um rei, servindo um cafezinho e aquela coisa toda. Enquanto nós estávamos ali, já mandou avaliar nosso carro, porque ia dar como forma de pagamento. Já vocês vão fazer um test drive no carro. Já saímos, fomos fazer um test drive no carro, fizemos um test drive. Falou primeiro, dirige a sua esposa, minha esposa dirigiu, depois dirige você, dirigiu e tal, voltou. Aquela simpatia, Meu, e olha que coisa, hein? Fui em Santana, na Voluntários da Pátria, na Fiat, minha esposa foi lá e teve uma discriminação gigantesca. E nós fomos na Toyota, num bairro de rico, e fomos muito bem tratados e compramos um carro. Não tinha como comprar, que eu ia comprar mesmo. Então, só precisava saber a marca e tal. Eu fui muito bem tratado, que troquei mais 2 vezes, eu só troco lá. Pelo atendimento, enfim, né? Eu vou na Toyota lá, porque é fantástico. Então, é ruim quando você é discriminado, entendeu? Quando as pessoas te discriminam, e um monte de lugar aí, principalmente em repartições públicas, tem uma discriminação gigantesca, né? E isso é ruim, ou quando a pessoa, ela tem, ou ela é negra, que tem uma discriminação gigantesca, ou quando ela é homossexual, também, enfim, tem um monte de discriminação. Tem lugar, se você não chegar assim bem alinhado, o pessoal nem olha para tua cara. Isso não pode. Dentro da empresa é a mesma coisa, né? Então, dentro da empresa é a mesma coisa. A gente tem que não discriminar ninguém. O camarada fala errado, o camarada ele tem um defeito de nascença ou alguma coisa assim. Então, a gente não pode, tá? Não pode. Aí entrou a Convenção 138, que foi idade mínima, a 182, que foram as piores formas de trabalho infantil, e que era, acho que já falei para vocês, na Revolução Industrial, há 9 anos as crianças já estavam dentro da indústria, né? Trabalhando na indústria, com certeza, 15, 16 anos já estava morta, né? Porque ainda os órgãos, né, estão em desenvolvimento e tal, e era prejudicado, porque não tinha questão de segurança nenhuma. A declaração da OIT sobre justiça social para uma globalização equitativa, né, que foi adotada em 2008, que é uma visão contemporânea do mandato da OIT na era da globalização. Então a gente fala assim, né, 2008 para cá, falando muito em globalização. O que é globalização? Todo mundo ser igual, todo mundo ter direito às mesmas informações, todo mundo, enfim. Hoje a gente tem isso, né? Hoje a gente você consegue ter informações do mundo inteiro na palma da sua mão, né? No seu tablet, no seu iPhone, no seu celular. Você consegue, ter um monte de informações, consegue estudar por EAD, como nós estamos fazendo aqui à distância.
Então, essa globalização, ela veio, né, para cortar um pouco daqueles preconceitos, daquelas coisas que tinham. Então, tinha discriminação, não que não tenha, mas era gigantesca, né, a parte de discriminação. E aí, com essas mudanças, com essa globalização, você percebe que, pô, não, mas peraí, lá fora é assim, pô, o presidente dos Estados Unidos é um negro, pô, caramba, mas não sei o quê, aí tem um Martin lá na África, tem não sei quem, então, caramba, tem no Japão, tem não sei quem, tem um cara mais velho, tem um cara não sei o quê, enfim, né, e isso nessa parte de globalização, trazer informações de lá para cá, daqui para lá, as montadoras, né, de veículos vieram para cá, grandes indústrias vieram para cá, grandes indústrias estão chegando aqui, né, de todos os continentes, elas vêm para cá. Então, uma ramificação. O Brasil né, é um país que tem todos os países aqui dentro, né? Então, se você andar por qualquer lugar, você vai encontrar uma nacionalidade, né? E é interessante como as coisas se casam, né? Falando de Brasil, lógico. Então, as pessoas entram no nosso clima, a gente entra no clima deles, e é interessante que em alguns pontos não tem uma discriminação, né? Então, você vê hoje, tem os haitianos, né, principalmente na região do Brás, nossa, mas o pessoal foi talvez difícil na entrada, hoje já está muito mais familiarizado. Aqui, até perto de onde eu moro, aqui na Zona Norte, o que tem de peruano, boliviano, né? A galera que trabalha com costura, que aí tem um problema muito sério, que é trabalho escravo, né? Até mesmo, em vez de quando o Ministério do Trabalho vem e fecha uma confecção, que eles trabalham 14, 15 horas, crianças e tal, então é uma situação deplorável, né? Aprende o documento deles, o passaporte e tal, e o cara tem que trabalhar, então mas o Ministério do Trabalho já está caindo de pau, então as coisas estão mudando. E aí é interessante que essa galera, eles vendiam roupas, né, para grandes marcas, e deu problema também para essas grandes lojas aí que compravam justamente roupa desse pessoal. E aí caíram de pau, o pessoal começou a enxergar que, peraí, eu não vou fazer isso, não vou mais comprar, só vou comprar de empresas, né, de confecções que tenham funcionários registrados, né, mesmo que seja de qualquer nacionalidade, mas sejam registrados, que eles estejam ali numa condição decente, né? Então, a empresa, nessas grandes lojas, elas fizeram um compromisso, né, com o governo, enfim, né, com a sociedade, de não comprar, né, que a gente chama esse termo de responsabilidade social. Então, a empresa, além de ser sustentável, né, sustentável, de responsabilidade social. Então, quando se pensa em responsabilidade social, é simplesmente uma empresa em querer fazer tudo certo. Então, se você é uma pessoa responsável, quando a gente usa esse termo para a gente, eu sou responsável socialmente, eu faço todas as coisas certas. Mas é muita coisa certa para a gente fazer, às vezes a gente acaba não fazendo. Tá, isso nós como pessoas, né? Então, às vezes, você é punido por isso. Então, você passa da velocidade, né, do seu automóvel, você é multado, você vai querer passar no metrô, né, sem pagar, o camarada te coloca para fora, um exemplo, né, e um monte de outras coisas, entrar no local proibido. Então, essas é a responsabilidade social, comprar coisas de procedência duvidosa, né? Então você vai comprar, um CD original é R$100, um CD do Paraguai são R$13, então eu vou comprar do Paraguai. Então, a cadeia que se gera em cima disso aí, isso é responsabilidade social, né? Então, a gente, nós, pessoas, nós também temos que ser responsáveis socialmente. E muitas pessoas não são, como até mesmo atravessar uma faixa de pedestre, respeitar os idosos, respeitar a fila, né? Enfim, todas essas coisas que você sabe que tem que fazer, eu sei que tem que fazer, todos nós sabemos que tem que fazer, mas muitas vezes faz errado. A lei de Gerson, né, ainda prevalece aqui no Brasil, as pessoas querem levar vantagem, e muitas empresas também. Então, quando a empresa ela quer ter esse selo de responsabilidade social, que muitas empresas querem ter o selo de qualidade, que é 9.000,
quer ter o selo de meio ambiente, que é a 14 mil, quer ter o selo de segurança do trabalho, que é 45 mil, que é a antiga OSAS, quer ter o selo de responsabilidade social, que é 26 mil. Então, opa, eu vou ser auditado para comprovar, para evidenciar que eu estou sendo responsável. Então, eles vão fazer todo aquele levantamento, ver se não tem funcionário que não esteja registrado, saber a carga horária, salário, enfim, vai ver toda essa parte que tem que ser. E aí tudo bem, é uma empresa que ela vai ganhar um selo de responsabilidade social. Tá? Então, ela, no portfólio dela, ou no site dela, vai colocar, né, que ela é uma empresa responsável. Então, isso influencia, né, porque quando você vai comprar uma coisa dela, você sabe que ela é uma empresa responsável. Então, nessa justiça social que nós temos aí, que uma visão contemporânea, né, do mandato da OIT na era da globalização, institucionaliza a agenda de trabalho decente, né, que nós falamos também de 99. Esses membros da OIT, eles devem buscar políticas baseadas nos 4 objetivos estratégicos, que é direito ao trabalho, emprego, proteção social e diálogo social. Então, o direito no trabalho, né, esses direitos, nós temos direitos. Os nossos direitos, eles têm que ser assistidos e são assistidos pela justiça. Não somente que se você sair de uma empresa e você achar que você foi prejudicado em alguma coisa, você tem o direito de buscar na justiça, né? Isso é uma prática normal, tá? Tem empresas que falam, o camarada ele saiu, colocou no pau. Colocou no pau porque você deixou de honrar os direitos dele, né? Os direitos que ele tem. Então você não honrou, então você fez o cara fazer hora extra, não pagou hora extra. Ah, mas eu paguei hora extra, mas isso não incidiu nas férias e no 13º. Então, né? Aí você não pagou não sei o que, você não pagou, deixou disso, deixou aquilo, papapá, entendeu? E isso aí são valores, né? Que aí você feriu os direitos dele e aí deu o direito dele buscar a resposta na justiça e ganhou, né? Você humilhou ele, você chamou ele de empregado vagabundo, você chamou ele de empregado sem vergonha, e você chamou ele de não sei o que, não sei o que e tal, enfim, isso mexeu com a moral dele, então ele foi buscar também na justiça um reparo para isso, e a lei te assiste para isso. Então, a questão de emprego, né? Então, o emprego, a empresa tem que te registrar, ela tem que pagar todos os direitos, tanto para você como para o governo, né? Essa proteção social, caso você tenha aí um acidente, vai para o INSS, né? Então a empresa tem que fazer todo esse translado, toda essa documentação. Esse diálogo social, que é esse tripartite, né? Para fazer as convenções, que isso é importante. Respeitando, promovendo e praticando os princípios e direitos fundamentais no trabalho. Então, com atenção especial à liberdade sindical, direito à negociação coletiva, a violação dos princípios e direitos fundamentais no trabalho não podem ser evocadas como vantagens comparativas, entendeu? As normas internacionais do trabalho não devem ser usadas como medidas protecionistas. Então, veja só, a violação dos princípios e direitos fundamentais no trabalho não pode ser equivocado com uma vantagem comparativa. Então, quando tem a violação dos princípios e direitos fundamentais, né, que é o cara tem um registro, tem um salário, né, um piso, né, tem um salário da categoria, tal, não é uma vantagem, não é isso, não vou falar, caramba, você não faz isso, outro faz. Isso não pode, isso aí já é dito que tem um salário mínimo, cada categoria tem seu piso, e é interessante quando fala em piso, que a gente vê muitas reclamações de pessoal que entra numa empresa e não ganha o piso, depois ele pode pedir isso na justiça, coisa que ninguém faz também. Né? Então pode ir lá reparar, porque olha, mas nós te oferecemos isso, você entrou, eu entrei, mas é porque eu não sabia o piso da categoria é esse. E você não pagou o piso. Então, tem muitas pessoas que buscam na justiça uma equiparação, ou a equiparação não, o salário digno, né? E consegue.
Então, as normas internacionais do trabalho não devem ser usadas como medidas protecionistas. Então, muitas empresas, eu já cansei de ouvir, gente, prestem atenção, cansei de ouvir empresas que falavam assim, que as leis brasileiras, elas são muito protecionistas, protege o empregado. O funcionário é todo protegido. Não pode xingar o funcionário. Se você chegar atrasado, você não pode mandar embora, tem que dar não sei quantas advertências. Se não sei o quê, é muita proteção. Mas não é proteção, é um direito. Assim como a empresa tem seus direitos, o funcionário também tem seus direitos. Entendeu? É lógico que se ele, né, tem seus direitos, tem suas obrigações. Se por um acaso ele passar das suas obrigações, ou ele for negligente com as suas obrigações, sim, dá o direito de ser dispensado sem justa causa ou com justa causa. Isso dá o direito para a empresa, mas não pode pensar que essas normas, né, que existem são uma forma protecionista. Então proteger o funcionário, mas bem, é muito, acho que vocês já ouviram também, e vão ouvir muito, né, quando você chegar e falar assim, tem que dar equipamento de proteção, porque, caramba, aí minha mão aqui, minha mão tá cheia de calo, eu nunca usei luva, agora tem que dar luva porque os caras têm a mãozinha fina. Vai dar, não, mas tem que dar. Se a sua mão foi grossa na sua época, tá? A empresa que você trabalhou não deu, tudo bem, mas hoje tem que dar. Vai dar óculos, eu nunca trabalhei de óculos. Tem que dar. Capacete, daqui é coco duro. Tem que dar. Então, a lei não é protecionista. Tem que contratar um técnico de segurança só para ficar olhando os caras não sabem trabalhar? Tudo bem. Pode até saber, mas tem que ter as normas de segurança. No mundo inteiro, assim, as normas de segurança, acabou. Então, as normas não são protecionista, não protege o trabalhador, que é o direito dele, assim como também protege a empresa. Como nossa função como segurança do trabalho, nós estamos protegendo os dois lados, nós estamos protegendo o funcionário, tá? Para ele não sofrer acidente, para o quê? Para não levar um transtorno para a empresa. E nós já discutimos aqui a ponta do iceberg, então o acidente é só a pontinha do iceberg e o restante, que a empresa vai pagar, entendeu? Então, é isso que a gente tenta mostrar para a empresa. Aí nós temos aqui a Convenção 138, que é a idade mínima, né? Nós já falamos muito dessa questão aí, da questão de idade mínima. Hoje tem que 14 anos para cima é só na função de jovem aprendiz. Então aqui requer uma política nacional para eliminação efetiva do trabalho infantil, né, ratificada aqui no Brasil, declarando que a idade mínima básica é 16 anos, atividade perigosa 18, trabalho leve não se aplica aqui no Brasil, não tem trabalho leve, então era a partir de 14 anos, tá? Então 14 anos para quê? Como um jovem aprendiz. Então um jovem aprendiz, 14, né, vai trabalhar como jovem aprendiz, não é empregado, vai fazer atividades leves, né? E tá lá, atividades perigosas somente após 18 anos, após a maioridade. Acabou. Aí nós temos aqui a 182, que é o escopo dela, todos os setores da atividade econômica, né? Aí nós temos lá as meninas e meninos abaixo de 18 anos, atenção especial aos mais vulneráveis, com os mais jovens e as meninas, né, lógico, né, piores formas de trabalho infantil, né, com grupos prioritários. Nós temos essa forma de trabalho infantil como grupos prioritários, são crianças, né, em escravidão, trabalho forçado ou compulsório. A gente sabe que existe, volto a dizer, se você for lá para o sertão do interior do Brasil, você vai ver crianças trabalhando na roça, tá? E às vezes não tem nem escola, e a opção é roça ou roça, né? Não tem a opção de escola, porque não tem escola próxima. Então, trabalha desde pequeno, acho que vocês já ouviram pessoas falarem, né? Seus amigos, conhecidos, você trabalha com X anos na roça, e em muitos lugares ainda existe isso aí, tá? O filho vai ajudar o pai em alguma atividade, então ainda existe. Nós temos aqui as crianças em escravidão, trabalho forçado compulsório, né, incluindo o recrutamento forçado para o uso de conflitos armados. É interessante, tá, não aqui no Brasil, lógico, né, mas em outros países aí, que
ainda eles recrutam crianças e jovens para o quê? Conflitos armados. Então, você sabe que tem um montão de países aí que está em guerra e tal, e eles acabam recrutando as crianças também para esses conflitos. Então, recruta eles, ensina a mexer com arma e vai para frente, né? Aí vem essas crianças em escravidão por dívida ou servidão, não somente crianças, né, mas a família inteira. Muitas vezes a família inteira ela vai aí trabalhar numa fazenda, num sítio qualquer, e eles aprendem documentos e tal, e o trabalho é em troca do alimento, né? Crianças em prostituição e pornografia, isso existe, né? A televisão cansa de mostrar aí. Eu lembro que um caminhoneiro uma vez, um amigo, né? Ele veio entregar, né, material lá na fábrica, aí acabei, né, pegando amizade com ele. Aí uma vez ele me contou, ele falou, eu lá no Nordeste, quando eu vou para lá, cara, não gosto de ir para aquele lado lá, porque quando eu pego Rota X, né, e passo em tal estado, é, na rua, na estrada, ou no posto de gasolina, mãe oferecendo criança para prostituição. Então, um camarada chega, ó, a mulher, né, a mãe chega e fala, ó, você não quer ficar X hora com a minha filha aqui, ó, uma menina de, sei lá, 10, 15 anos, 12, sei lá, criança, tá? Então, existe aqui no Brasil, em outros países também existem. Crianças em atividade perigosa, quantas vezes vocês já viram aí também que existe aqui também no Brasil um trabalho perigoso, como trabalhar em fornalha, trabalhar com coisas perigosas, com faca, né? Então, coisas assim que com certeza pode trazer transtorno irreparável para as crianças. Crianças em atividades ilícitas, né? O que tem lá nos outros países que são recrutadas, né, para conflitos armados, aqui no Brasil a gente tem para essas atividades ilícitas, vender drogas, ser mula e fazer tráfico e por aí vai. Trabalhos que por sua natureza, a Convenção 182 das atividades perigosas, são trabalhos que por sua natureza ou circunstância na qual é realizado pode causar dano à saúde, segurança ou moralidade da criança. Então está também na nossa legislação. E a gente vê, né, mesmo essa menina aqui sendo da Índia, mas a gente sabe que também tem aqui pessoal para fazer, às vezes, artesanato, né, para fazer tijolos, para fazer telhas, né, então acabam colocando as crianças aí nesse trabalho, que são muito perigosos, além das composições químicas que trazem transtornos irreparáveis. Os países devem determinar quais os tipos de atividades perigosas e identificar sua existência através de consultas tripartite. Então, vê aqui na imagem o garoto, né, um menino jogando agrotóxico, né? Então, aqui, nós como segurança trabalho, para o camarada usar um negócio desse, o cara tem que estar todo paramentado, né, com equipamento de segurança, na parte tanto visual, como respiratório, como a parte da pele, luva, enfim, não, o cara tem que estar todo, e olha como está a criança. E com certeza uma dose altíssima aí de agrotóxicos, venenos que a criança está respirando, com certeza vai trazer transtornos irreparáveis. Então, em Minas ou em alto mar, portando cargas pesadas, né, em temperaturas extremas, maquinária em movimento, formas ocultas, especialmente meninas, né, produtos perigosos. Então, olha que problema sério. A Convenção 155, ela fala referente à segurança e saúde dos trabalhadores, o meio ambiente no trabalho foi ratificado em 92. No seu artigo 4, fala que todo membro deverá, mediante consulta às organizações mais representativas de empregadores e dos trabalhadores interessadas, e tendo em conta as condições práticas nacionais, formular, pôr em prática e também reexaminar periodicamente uma política nacional coerente em matéria o quê? De segurança e saúde desses trabalhadores e o meio ambiente, né? Então hoje tá ligado, né? Segurança, saúde e meio ambiente. Essa política terá por objetivo prevenir os acidentes e também os danos, né, para a saúde que sejam consequências aí do trabalho. Guarda em relação com a atividade do trabalho, sobre
sobrevenham durante o trabalho, reduzindo aí no mínimo, à medida em que seja razoável e factível, as causas dos riscos inerentes ao meio ambiente do trabalho. Tá? Então, um caso, carregar peso, o camarada está com serrote, pregos, né? Então uma série de trabalhos perigosos. O controle da aplicação das leis e desses regulamentos relativos aí à segurança, à higiene e também ao meio ambiente, deverá estar assegurado por um sistema de inspeção apropriado e suficiente. O que a gente tem hoje? Aí nós temos o Ministério do Trabalho, né, que faz essas inspeções, só que é muito pouca. Nós temos aí Conselho Tutelar, nós temos um monte de órgãos aí que elas têm como função proteger as crianças, né? Algumas protegem, outras não, né? Tivemos aqui anteontem, né, um caso aí que estouraram aqui em São Paulo, uma criança que ficava dentro de um tambor e era de conhecimento do pessoal da tutelar, né? Então é uns problemas sérios que a gente tem aí, né? Então um monte de fiscalização, né, que a gente acha que tem, na verdade, muitos fazem vistas grossas. Se você for num lixão aí qualquer, você vai ver um monte de criança lá trabalhando, que é o quê? Catando lá seu material reciclado para poder vender, para fazer o quê? Dinheiro para sua família, tá? E aí o Ministério do Trabalho, mesmo se for lá, o que você está fazendo? Se vai o Conselho Tutelar, cadê sua mãe? Minha mãe está ali também trabalhando, e meu pai também está trabalhando, ele trabalha aqui o dia inteiro para ganhar 20, 30 reais, né? Porque essas coisas também não são tão caras, né? Acho que o mais caro é alumínio, são metais, né? Alumínio, cobre, enfim. Então, o sistema controlado deverá prever sanções adequadas em caso de infração. Né? Mas como vai ter infração? Quando eu trabalho numa empresa, sim, quando não trabalho. Aí vai punir o pai, punir a mãe, né? Em alguns casos até pune mesmo, né? Em algum caso, pega a criança, leva lá para orfanatos e tal, mas é um problema social gigantesco, né? Então, os problemas de renda aí, o camarada ganha pouco, o camarada, como que ele vai fazer? Né? É difícil. A Convenção 187 sobre o quadro promocional para a segurança do trabalho, então, tem que ter, o Brasil está de parabéns, o Brasil está aí num país totalmente responsável por questão de segurança do trabalho. A maioria das empresas tem segurança do trabalho, a maioria das empresas fazem esses controles, a maioria das empresas tem seu SESMIT, né? Coisa que pelo mundo afora aí não é bem assim, tem a responsabilidade de segurança do trabalho, mas não é uma galera exclusiva para isso. A Convenção 187, né, que são os quadros para a segurança do trabalho, todo membro deverá promover e incentivar em todos os níveis pertinentes o direito dos trabalhadores a um ambiente de trabalho seguro e saudável. Então, aí onde a gente entra, né? Você tem que fazer com que o camarada, o funcionário, trabalhe num local saudável, né? Seguro. Então, onde a gente entra aí com a nossa expertise. Ao desenvolver a sua política nacional, cada membro deverá promover, em conformidade com as condições nacionais, em consulta às mais organizações representativas de empregadores e dos trabalhadores, os princípios básicos, tais como avaliação dos riscos ou perigos do trabalho, consulta na sua origem os riscos e os perigos do trabalho, e desenvolver uma cultura nacional de prevenção em matéria de segurança e saúde, que inclui informações, consulta e formação. Nós falamos isso ontem, que tem, graças a Deus, o Brasil tem essa preocupação, né, em proteger funcionário, tem a preocupação de ter cursos especializados, né, em formação, né, principalmente formação técnica, né, a gente tem o Senai, que é um espetáculo, né, então, que é mais para a indústria, né, então o Senac, que é para comércio, né, tem SESI da indústria, enfim, tem aí uma série de órgãos do governo que são para capacitar, além de universidades, faculdades de tecnologias, universidades, e por aí vai, para capacitar funcionários, para ele também trabalhar de uma forma segura, né? Porque se o cara não sabe mexer no negócio, é perigoso. No momento que ele aprende a mexer, opa, já tem conhecimento dos perigos, né?
Então fica muito mais fácil. O sistema de segurança e de saúde deve incluir, entre outras coisas, a legislação, as convenções coletivas, se forem o caso, e de qualquer outro instrumento relevante em matéria de segurança do trabalho. Uma autoridade, ou órgão, ou agência, ou autoridade responsável pela segurança e saúde no trabalho, designado em conformidade com a legislação e as práticas nacionais. Nós temos o Ministério do Trabalho, tem um monte de órgão aí que fiscaliza, né, que está nessa Ministério do Trabalho, né, que cria as normas, né, desenvolve essas normas aí. Mecanismo para garantir o cumprimento da legislação, então tem também fiscalização para isso. Hoje, com o e-social, vai ficar até mais fácil, porque você joga a informação e aí você vai evidenciar. Se não evidenciou, você já está errado, já cai a multa. Disposições destinadas a promover a cooperação empresarial, né, entre os níveis de gestão, trabalhadores e seus representantes, como elemento essencial das medidas preventivas relacionadas com o local de trabalho. Então, essa parte da empresa ajudar, tem muitas empresas que ajudam, né, ela investe no funcionário, né. Tem pessoas que falam, eu não vou investir no funcionário, porque depois que eu capacitar ele vai embora, né. Então, as grandes empresas não pensam assim, porque elas também dão oportunidade. Então, deixa você estudar, você estuda, faz o curso que você quer, depois aqui dentro da empresa você vai trabalhar naquilo que você estudou. Então, é interessante, eu conheço amigos, né, tem amigos que trabalham ainda em grandes empresas, ele entrou na área da segurança do trabalho, trabalhando na área de segurança do trabalho, fez um curso para outra área e foi para outra área. Então, um amigo que trabalha numa multinacional, ele era da segurança do trabalho, queria fazer marketing, ele achava aquilo lindo, né, marketing, foi estudar marketing, a empresa bancou marketing para ele passou para o setor de marketing. Está super feliz, está realizado, amém, Deus abençoe, entendeu? Então, muitas empresas fazem isso, investem no funcionário, esperando com que, não esperando, né, vou investir, né, no funcionário, se ele ficar na empresa, ficou, se não ficar, paciência, né, minha parte eu fiz. Algumas convenções sobre segurança do trabalho, né, que foram ratificadas aqui no Brasil, indenização por enfermidades profissionais, né, doenças profissionais, Convenção 42, a 45, trabalho subterrâneo para a mulher, né, que era proibido, 113, exames médicos para pescadores, 115, proteção contra radiações ionizantes, né, que está desde 1960, 119, proteções de máquina, olha que interessante, a Convenção 119, proteção das máquinas de 1963. 1963, faz tempo, né? Então, a Convenção da OIT já falava, olha, as máquinas têm que ter proteção, olha, as máquinas elas têm que ter sistemas que garantem que o funcionário não vai sofrer acidente. Nossa, o que mais tinha era a prensa matando gente, esmagando. A 120, higiene, né, comércio, escritório, então essa parte de higiene é o mínimo, né, isso foi em 64, tá? É o mínimo, ter banheiros separados, né, por sexo, né, masculino e feminino, dimensionar vaso sanitário, dimensionar os mictórios, dimensionar o chuveiro, dimensionar o espaço, né, para o camarada se trocar, um armário decente, por aí vai. A 124, exames médicos de jovens, né, trabalho subterrâneo, prevenção de acidentes pessoal marítimo, a parte do benzeno, né, desde 71, meio ambiente no trabalho, poluição, ruído e vibração, de 77, né, e aí é interessante essa parte de meio ambiente de trabalho, como poluição, ruído e vibração, né, que já está lá desde 77, 78 saiu a nossa legislação, então tudo bem. Né? A partir daí já foi pensado, né, na poluição, né, os agentes poeira, né, poeiras e tal, ruídos, vibrações. Convenção 152, segurança e higiene, também trabalho portuário, que era um problema sério, né, o camarada trabalhar no porto, né, então era uma coisa assim, trabalho totalmente desumano. A 161, serviço de saúde no trabalho, a 167, segurança e saúde na construção, 171, trabalho noturno, desde 1990. Então, colocar algumas regras para trabalhar noturno, inclusive ganhar mais, né? 174, prevenção em grandes acidentes industriais, segurança na saúde nas minas, né, que é 176, 178, inspeção em trabalhos marítimos.
Então, teve um relatório em 2010 que as conclusões foram o seguinte: o trabalho infantil continua a diminuir, porém não tanto quanto antes, né? A redução de 13% em 2004, 2008, comparado aos 10% de 2000 a 2004, né? Então, está diminuindo o trabalho infantil, tá? O governo tenta fazer alguma coisa aí, os estados, enfim, as empresas, né, responsáveis tentam, mas ainda existe, é pouco, mas ainda tem. Então, de acordo com as tendências atuais, a meta de que era, né, para 2016, mas não conseguiu eliminar, não. Então, nós temos aí 215 milhões, né, trabalho infantil, né, no mundo, evidente, 115 milhões dessas crianças estão em atividades perigosas, né, no mundo, evidente que diminuiu isso, porque isso é uma estatística antiga, tá? No grupo de 5 a 14 anos, a tendência foi mais positiva, houve uma redução maior, né? Então, crianças, né, de 5 a 14, então isso foi bacana, que as crianças começaram a ficar em casa, começaram a ir para a escola, começaram a brincar, ter uma infância decente, né? Então, diminuiu, isso é muito bom. A redução mais expressiva para meninas, né? Então menos meninas estão trabalhando, isso melhorou muito e a tendência é melhorar um pouco mais, né? As meninas acabaram diminuindo, né, esses trabalhos, o número de meninas envolvidas em trabalho infantil diminuiu 15%. O aumento de trabalho infantil entre meninos mais velhos, né, aumento de 20%, os meninos mais velhos tiveram que correr atrás, principalmente agora com esse negócio de pandemia, né, então teve um monte de pessoas que tiveram que se reinventar e jovem também teve que correr atrás, tá? De grupo de 15 a 17 anos, estas são crianças que chegaram à idade mínima para admissão no emprego, mas estão envolvidas em atividades perigosas, ou seja, está em condições para trabalhar em empresas, mas as empresas acabam não pegando, porque às vezes não estudou, às vezes não teve acesso aos estudos, né? Acho que vocês conhecem um montão de gente aí que não tem acesso, que não teve acesso ao estudo, e vai trabalhar do quê? Do que aparecer, né? Então, vou ajudar aqui, ajudar ali, ajudando de pedreiro, tal, né? As crianças trabalhando de 5 a 14 anos, né? Então, tem na Ásia, América Latina e na África. Aí tem aqui os jovens trabalhadores acima da idade mínima, né? Mas abaixo de 18 anos. Nós temos esse exemplo aqui da Índia, nós temos aqui nos interiores aí do Brasil afora, pessoal que faz artesanato, crianças que ajudam, né, para descascar coco, para descascar nozes e por aí vai. Então, tem os mesmos direitos, estão protegidos pelas mesmas regulações dos trabalhos adultos, incluindo segurança ao trabalho, mas são mais vulneráveis às atividades perigosas, uma vez que seus corpos ainda estão em desenvolvimento. Então, aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Com essas ONGs que tem aí, o governo também em cima, faz o que eles criam cooperativa. Então, nessas cooperativas, eles fazem com que as crianças vão para a escola e só ficam os adultos, eles dão suporte e tal, entra as ONGs para dar um suporte, e aí a coisa começa a funcionar. Então, tem direito estendido, além de acima do oferecido aos trabalhadores adultos, com base nas convenções da OIT sobre o trabalho infantil. E ainda assim, parece nos escapar por entre os dedos uma área que exige atenção especial, né? Então, a gente ainda tem essa preocupação, mesmo todo mundo preocupado com essa questão do trabalho infantil, ainda existe, né? E em alguns lugares muito. A transição de trabalho-escola aqui no Brasil, primeiro tinha capacitação profissionalizante em escolas e instituições aprovadas pelas autoridades, né, diferente da aprendizagem nos locais de trabalho. Escola, né? Aí tem a aprendizagem em locais de trabalho, empresas sob supervisão e jurisdição da inspeção e da justiça do trabalho. Tá? Então, aqui no Brasil a gente tem, né, falei, né, Senai e tal, esses órgãos, essas instituições que estão para capacitar, e aquelas aprendizagens dentro da empresa, que a empresa mesmo, ela pega a pessoa e vai capacitando, né? Mas como? Sobre uma supervisão, né? Sobre o ensinamento e tal, e o camarada começa a desenvolver dentro da empresa. O que precisa ser feito, é lógico, um montão de coisa, né? Que é acesso expandido e qualitário, né? Zonas rurais, zonas urbanas de baixa renda, né?
deveria ser todo mundo igual, mas a gente sabe que está longe ainda disso acontecer. Acesso expandido e qualitário, né, supervisão para evitar a exploração das atividades perigosas, né, então isso deveria ser feito, mas para isso tem que ser inspeção do trabalho, né, e acesso à justiça do trabalho, capacitação profissionalizante, a gente já tem aí muitas empresas acabam capacitando isso, a gente tem vários exemplos de aqui mesmo na comunidade, se não me engano, de Heliópolis, né, o Hospital Albert Einstein, ele tem dentro da comunidade, dá uma condição para o pessoal como aprendizagem, aprender a mexer com o computador, aprender pelo menos algumas coisas básicas para poder ser inseridos no mercado de trabalho. Tá? E aquela aprendizagem, então, que tem um monte de ONGs que faz isso, capacita a pessoa para ou ela trabalhar como empreendedora, né, fazer o seu próprio negócio, ou se capacitando para entrar no mercado de trabalho. Então, aqueles que deixam a escola prematuramente para trabalhar, né, então a gente tem aí ainda alguns casos, né, se o trabalho infantil está aumentando entre 10 e 13 anos, o trabalho infantil entre 14 e 15 vai aumentar também, e entre 16 e 17, como vai ser? É lógico, se vai aumentando o trabalho, né? As crianças começam a trabalhar mais cedo e vai continuar a trabalhar, porque você vai pegar não gosto pelo trabalho, mas a necessidade, ela te obriga a trabalhar constantemente. Mas para isso tem que capacitar. Você começa cedo, mas está se capacitando com certeza, como jovem aprendiz. Você vai no Senai, estuda, vai na empresa, aprende, vai lá, depois estuda, vai aprendendo, tal, você vai ser um grande profissional. Então, uma questão sobre autorizações judiciais, permissão excepcional para atividades perigosas de 16 anos, de acordo com o artigo 3º da Convenção 138, solicitação direta do Comitê de Peritos da OIT, mas a gente aqui no Brasil a gente não tem, né? Assim, claro, talvez por baixo do pano tem um montão de gente aí que crianças que trabalham nessa condição, tá? Esse é o que eu queria mostrar para vocês hoje. E aí também mostrar para vocês que todas essas convenções vocês encontram aqui, ilo.org, tá? Brasília, convenções, tal. Mas colocando aqui já aparece, então, a Organização Internacional do Trabalho, tá? Você entrando no Google, aí você já vai achar. Então, aqui tem, quando você entra aqui, vai ter de Brasília, né, aqui no Brasil, entre em convenções e está aqui, convenções ratificadas no Brasil, a 3, então tem um monte, ó, relativo ao empregado de mulheres antes e depois do parto, relativo ao trabalho noturno, idade mínima, trabalho noturno, tem aí um monte delas, tá? Né, tem várias aqui que eu não falei, e elas estão aqui em indenização por enfermidade profissional, né? Certificado de capacitação, revisão dos artigos finais, férias remuneradas, olha a conta, Convenção 96, trabalhos imigrantes, igualdade de remuneração, abolição das sanções penais, trabalho indígena, populações indígenas, 115, revisão dos artigos finais, e higiene e comércio no escritório que nós vimos, alojamento a bordo de navios de pesca, prevenção de acidentes marítimos, olha quantas convenções que tem, ó, sobre a prevenção de acidentes industriais maiores, sobre segurança de minas, tá? Então, estão todas aqui, beleza? Isso é importante vocês saberem também. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? Quero saber se alguém tem alguma pergunta sobre a apresentação de hoje, sobre essas guias, né, de convenções da OIT, tá? Alguém tem algum comentário para fazer? Uma dúvida? Por mim tá tranquilo, professor. Beleza. Não, então, isso é importante vocês entenderem isso, tá? Eu vou também mandar todo esse material para vocês, até mandar hoje, mas estava corrido, não deu para me mandar. Eu quero mandar para vocês também, eu quero que vocês comecem a pensar nisso também, porque do momento que você começa a entender um pouco dessas guias, né,
internacionais, de proteção disso, proteção daquilo, você já começa também a aumentar a sua ideia, né, prevencionista. Isso é muito importante, tá bom? Beleza, gente? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Tá bom, não tem nenhuma pergunta. Tá bom, vou encerrar a gravação. Parei a gravação.